Por que Deus escondeu o túmulo de Moisés por 3.400 anos? Descobrimos o motivo. Imagine a cena. 3.400 anos, uma eternidade de segredos. Por que o corpo de Moisés, o maior profeta que já caminhou sobre a terra, desapareceu sem deixar vestígios? Ele foi enterrado em um lugar que a Bíblia, convenientemente, não revela. Mas por quê? Qual o perigo? A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. Você sabia que uma batalha espiritual irrompeu pelo corpo de Moisés? Sim, o próprio arcanjo Miguel e Senhor das Trevas lutaram por esse corpo sem vida, em um embate cósmico que rasgou o véu dos céus. O cheiro de enxofre e santidade se misturava no vale, enquanto os dois tentavam reivindicar o maior despojo da história. O que eles queriam fazer com o corpo de Moisés? A ausência desse túmulo por 3.400 anos esconde a maior estratégia divina contra o mal. E neste vídeo você vai descobrir o que realmente aconteceu e por que a vida de Moisés é a chave para entender por que Deus escondeu seu túmulo e como isso ainda impacta sua vida hoje. A gente não imagina a cena, mas o que aconteceu depois que Moisés partiu mudou tudo. E mudou não só a história de Israel, mas a forma como a gente entende o sobrenatural. Pensa comigo, depois de 120 anos liderando o povo no deserto, Moisés finalmente sobe o Monte Nebo, vê a terra prometida, que ele nunca pisaria, e perde a vida. A Bíblia conta que o próprio Deus o enterrou ali, num vale em Moabe. Mas presta atenção, Deus sepultando alguém pessoalmente? Isso é algo único. Nunca aconteceu com mais ninguém. E o mais estranho é que, até hoje, ninguém sabe onde fica esse túmulo. É como se ele tivesse sumido no ar. Mas a coisa fica ainda mais inacreditável quando a gente descobre o que aconteceu logo em seguida. Tem um livro pequeno na Bíblia, Judas, no versículo 9, que esconde uma revelação que te faz questionar tudo. Lá diz que teve uma batalha de outro mundo pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel, o príncipe dos anjos e o Senhor das Trevas disputaram de forma feroz por aquele corpo sem vida. Agora, por que o adversário, literalmente, queria tanto o corpo de Moisés? Os estudiosos têm umas teorias que a gente nem imagina. Alguns pensam que o plano do Senhor das Trevas era transformar o túmulo de Moisés num lugar de adoração falsa. Imagina só, o maior profeta, o homem que conversava com Deus quase que cara a cara, de repente virando um ídolo, desviando o povo da adoração verdadeira. E tem mais. A gente lembra que Moisés errou lá no deserto quando Deus mandou falar com a rocha para sair água, mas ele acabou batendo nela. Ali ele pecou. Então, o Senhor das Trevas provavelmente argumentou que aquele corpo, contaminado por esse pecado, pertencia a ele. Mas Miguel, o arcanjo, não se intimidou. A batalha foi tão grande, tão intensa, que Miguel precisou invocar o próprio Deus para resolver a situação, dizendo: "O Senhor te repreenda." E o resultado? O corpo de Moisés sumiu. Deus o escondeu de um jeito que nenhum arqueólogo, nenhum explorador, ninguém jamais encontrou esse túmulo. E olha que muita gente tentou. Esse mistério já dura mais de 3.400 anos e o túmulo continua escondido. Mas por que Deus escondeu o túmulo de Moisés? A gente vai entender isso já já. Alguns estudiosos acreditam que tinha uma razão importantíssima para Deus esconder o corpo. Anos depois, no Novo Testamento, aconteceu algo que surpreendeu todo mundo. Moisés aparece como que do nada, conversando com Jesus numa montanha. Como alguém que partiu há tanto tempo podia aparecer assim? Como alguém reaparece depois de uma briga literal entre um arcanjo e o ser das trevas pelo seu corpo? Isso é um mistério dentro do mistério da partida de Moisés. E se você pensa que isso é de arrepiar, porque Deus escondeu o corpo e ele reaparece, prepare-se. Porque no dia seguinte à partida de Moisés, algo chocante aconteceu.
O alimento que caía do céu todas as manhãs por 40 anos simplesmente parou de cair. A gente pode imaginar como Israel sobreviveria agora. Foi como se o céu tivesse fechado as portas da despensa de repente. Na manhã seguinte à partida de Moisés, o povo acordou e não tinha nada. O chão estava limpo, nada de maná. Aquele pão que caía do céu todo dia por 40 anos, sem falta nenhuma, parou. Milhões de pessoas saíram das suas tendas com os cestos vazios, procurando a comida do dia, que sempre estava ali. Mas naquela manhã só tinha areia e pedras. O pânico tomou conta do acampamento. Como a gente vai sobreviver agora? Essa era a pergunta que todo mundo fazia. Por 40 anos, o maná foi a principal comida para todo o povo. Era uma coisa branca que tinha gosto de mel e aparecia todo dia como orvalho. Era só ir lá, pegar e comer. Ninguém precisava plantar, colher, trabalhar duro. Era comida do céu de verdade. Mas quando Moisés partiu e eles entraram na terra prometida, tudo mudou. O maná parou de cair exatamente quando eles pisaram do outro lado do Rio Jordão. Foi como se Deus dissesse: agora vocês têm terra, agora vocês trabalham. A transição foi muito forte. Um povo que nunca teve que cultivar nada, agora precisava aprender agricultura do zero. Gente que só conhecia a rotina de coletar maná, agora tinha que arar a terra, plantar, esperar e colher. O desespero era tanto que muita gente começou a reclamar de Josué, o novo líder. Com Moisés a gente tinha comida garantida, falavam alguns. Por que Deus nos abandonou, perguntavam outros. Mas Josué manteve a calma e explicou. A terra prometida era uma terra de fartura, mas exigia esforço. O tempo dos milagres diários tinha acabado. Agora era tempo de trabalhar na terra que manava leite e mel. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O povo teve que racionar o maná que tinham guardado enquanto aprendiam a cultivar. Muitos passaram fome. Outros voltaram a comer coisas que comiam lá no Egito. Foi um choque enorme, cultural e econômico. Mas aí aconteceu algo especial. Quando fizeram a primeira colheita, perceberam que a terra era abençoada de verdade. O trigo crescia alto, as frutas eram doces, as oliveiras davam muito azeite. Era como se a terra compensasse os 40 anos de espera. Ainda assim, muita gente sentia falta do maná. Tinha algo incrível em receber comida direto do céu. Era uma conexão todo dia com o divino. Um lembrete de que Deus cuidava deles. Agora, essa conexão precisava ser de outros jeitos. O fim do maná mostrou uma mudança muito grande na relação de Deus com o povo. Não era mais uma relação de criança, mas de parceria adulta. Deus dava a terra e o povo trabalhava nela. Deus abençoava e o povo cuidava. O último pote de maná foi guardado como uma relíquia dentro da Arca da Aliança. Era um lembrete para as futuras gerações de que teve um tempo em que o céu alimentou a terra todo dia. Um tempo que acabou quando Moisés partiu. Esse evento ensinou uma lição valiosa. Nem sempre o fim de um milagre é um abandono. Às vezes, é um sinal de que a gente amadureceu. O povo de Israel estava pronto para uma nova fase. Uma fase onde a fé não seria esperar a comida cair do céu, mas trabalhar na terra, confiando que Deus abençoaria o esforço. E se você achou isso impactante, prepare-se, porque a partida de Moisés mudou algo ainda mais importante: a forma como Deus falava com seu povo. Nunca mais alguém conversaria face a face com o Criador. Sabe aquela sensação de perder o sinal do celular bem no meio de uma conversa importante? Agora multiplica isso por 1 milhão. Foi mais ou menos assim que o povo de Israel se sentiu quando Moisés partiu. De repente, a linha direta com Deus ficou muda. Por 40 anos, Moisés teve um privilégio que ninguém mais teve na história:
Ele conversava com Deus cara a cara, como bons amigos conversam. Quando o povo tinha dúvidas, Moisés subia a montanha e voltava com as respostas. Quando apareciam problemas, ele entrava na tenda do encontro e saía com soluções divinas. Era como ter um telefone direto para o céu. Mas com a partida de Moisés, esse canal exclusivo se fechou. Josué, o novo líder, não tinha o mesmo tipo de acesso, e isso criou uma crise sem precedentes. Como a gente vai saber o que fazer agora? O povo se perguntava. Quem vai falar com Deus por nós? A ansiedade dominou o acampamento. Decisões importantes tinham que ser tomadas. Como conquistar a terra? Como dividir os territórios? Como julgar as brigas? Sem Moisés, quem daria as respostas? Foi aí que apareceu um novo sistema de comunicação. Urim e Tumim eram duas pedras misteriosas que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. Funcionavam como que um dado divino, que quando consultadas, davam respostas de sim ou não para certas perguntas. Imagina a mudança, de conversas detalhadas e diretas com Deus para respostas de sim ou não através de pedras. Era como trocar um smartphone por sinais de fumaça. O povo teve que se adaptar a essa nova realidade, aprendendo a fazer perguntas que podiam ser respondidas com sim ou não. Mas não parou por aí. Os profetas começaram a surgir como uma nova forma da mensagem divina chegar. Diferente de Moisés, eles não conversaram diretamente com Deus, mas recebiam visões, sonhos e mensagens que precisavam interpretar. Era um processo mais complicado e muitas vezes mais confuso. Essa mudança causou problemas sérios. Muitos se diziam profetas, mas como saber quem era de verdade? Sem Moisés para confirmar, o povo ficava vulnerável a falsos mensageiros. Começaram a surgir critérios para testar os profetas. As profecias tinham que se cumprir, não podiam ir contra as leis que Moisés tinha dado, e não podiam levar o povo a adorar outros deuses. A ausência da comunicação direta com Deus também mudou a forma como o povo se relacionava com ele. Antes, sabiam que qualquer problema podia ser levado a Moisés e ele traria uma resposta divina. Agora, precisavam aprender a confiar mais na lei escrita e menos em revelações constantes. Os sacerdotes ganharam muito mais destaque. Eram eles que consultavam o Urim e Tumim, interpretavam a lei e faziam a ponte entre Deus e o povo. O poder religioso, que antes era todo de Moisés, agora se dividia entre várias pessoas. Curiosamente, essa mudança forçou o povo a amadurecer espiritualmente. Sem uma pessoa para mediar o tempo todo, eles precisaram desenvolver uma relação mais pessoal com Deus. A oração individual ficou mais importante. A meditação na lei se tornou essencial. Era como sair da casa dos pais e aprender a se virar sozinho. Alguns estudiosos acreditam que essa fase foi necessária para preparar o povo para o futuro. Se eles continuassem dependendo de uma só pessoa, nunca amadureceriam na fé. A partida de Moisés forçou uma evolução na fé de Israel. O impacto dessa mudança foi tão grande que influenciou toda a história religiosa depois. O modelo de profetas, sacerdotes e escrituras sagradas que surgiu depois da partida de Moisés virou a base para muitas religiões que a gente conhece hoje. E quando a gente pensava que não podia ficar mais dramático, a ausência de Moisés quase provocou uma coisa impensável: uma guerra civil entre as próprias tribos de Israel. O que aconteceu foi tão sério que quase destruiu a nação antes mesmo dela começar. Mal o corpo de Moisés sumiu e as tribos de Israel já estavam perto de se eliminar. Não é exagero. Quase aconteceu uma guerra civil que teria acabado com a nação antes mesmo dela existir de verdade. E tudo por causa de um altar. Presta atenção na confusão. As tribos de Ruben, Gade e a metade de Manassés tinham recebido suas terras do lado leste do rio Jordão. Quando Moisés ainda estava vivo, ele tinha concordado com isso, desde que elas ajudassem as outras tribos a conquistar o resto da terra prometida. Promessa cumprida, batalhas vencidas, essas tribos voltaram para suas terras do outro lado do rio. Até aí, tudo bem.
Mas então elas fizeram algo que quase gerou um derramamento de fluido vital. Construíram um altar gigante na margem do Jordão. As outras tribos surtaram. Como assim construir um altar? Só pode ter um altar, lá no tabernáculo. Isso é traição, isso é adoração falsa, eles disseram. Em poucas horas, um exército se formou. Milhares de homens armados, prontos para aniquilar seus próprios irmãos. A tensão dava para sentir no ar. Sem Moisés para mediar, ninguém sabia como resolver aquilo. Josué estava sobrecarregado, o povo estava dividido. Parecia que décadas de união no deserto iam acabar numa tragédia. Mas aí aconteceu algo que salvou Israel. Em vez de atacar imediatamente, eles mandaram uma equipe liderada por Finéias, filho do sumo sacerdote. O que significa esse altar? Vocês estão nos traindo, abandonando o Deus de Israel? Perguntou ele. A resposta das tribos do leste foi surpreendente. Não, a gente não construiu esse altar para sacrifícios. É só um memorial, uma testemunha. A gente tem medo que, no futuro, os filhos de vocês digam aos nossos: vocês do outro lado do rio não pertencem a Israel. Esse altar é a prova de que somos um só povo. A explicação fez sentido. Mas a desconfiança continuou. Este episódio revelou falhas grandes na união de Israel. Sem a autoridade de Moisés, que ninguém questionava, cada tribo começou a agir por conta própria. As decisões ficaram mais democráticas, mas também mais caóticas. Outros problemas menores começaram a aparecer. Brigas por território, por água, por pastagens. Cada tribo queria o melhor para si. O espírito de união que manteve o povo junto por 40 anos no deserto começava a se desfazer. Josué percebeu o perigo e convocou uma grande reunião. Todas as tribos foram chamadas. Era preciso criar novas regras, novos acórdãos. Sem Moisés, eles precisavam encontrar outros jeitos de manter a união. Foi nessa reunião que nasceu o sistema de anciãos tribais. Cada tribo teria seus representantes que se encontrariam regularmente para resolver as brigas. Era o começo de uma forma primitiva de governo, mais dividida. Mas o trauma daquela quase guerra civil marcou muito a nação. As tribos do leste sempre foram vistas com certa desconfiança. Nos séculos seguintes, foram as primeiras a serem conquistadas pelos inimigos. As primeiras a perder sua identidade israelita. Este episódio mostrou como a partida de Moisés criou um vácuo de poder muito perigoso. Um líder carismático e respeitado por todos tinha partido, deixando um povo acostumado a obedecer sem questionar. Agora, eles precisavam aprender a conversar, negociar, fazer política. A ironia é que Moisés passou 40 anos preparando o povo para a terra prometida, mas não os preparou para viver sem ele. Talvez ele achasse que Josué seria suficiente. Talvez não imaginasse que a ausência dele causaria tanto problema. O altar da discórdia acabou recebendo um nome, Ed, que significa testemunha. Ele ficou ali por séculos, lembrando a todos do dia em que Israel quase se destruiu sozinho. Um monumento não à união, mas à fragilidade das relações humanas sem uma liderança forte. E o mais impressionante ainda estava por vir. Porque com todas essas crises, com todo esse caos, Israel ainda conseguiu se transformar de um bando de ex-escravos nômades em uma nação estabelecida. Como isso foi possível? Agora a gente chega no momento mais extraordinário. Em todo esse caos causado pela partida de Moisés, aconteceu o inimaginável. Israel finalmente se tornou uma nação de verdade. E foi justamente a ausência de Moisés que forçou essa transformação. Por 40 anos, Israel foi um povo que vivia andando de um lado para o outro. Não tinha território, não tinha governo próprio.
Viviam em tendas e dependiam de milagres diários. Era mais um grupo religioso nômade do que uma nação de verdade. Mas tudo isso mudou quando Moisés partiu. A primeira grande mudança foi no território. Sem a liderança centralizadora de Moisés, cada tribo teve que assumir a responsabilidade pelo seu próprio pedaço de terra. Josué dividiu Canaã entre as tribos através de sorteio, um método que evitou favoritos e brigas. De repente, pessoas que nunca tiveram casa própria se tornaram donas de terras. Famílias que viveram em tendas por gerações começaram a construir casas de pedra. Pastores nômades viraram agricultores que viviam num lugar só. Foi uma revolução social sem precedentes. Mas a mudança mais profunda foi na política. As leis que Moisés recebeu no Sinai deixaram de ser apenas mandamentos religiosos e se tornaram a constituição de uma nação. Sem Moisés para interpretar cada caso, o povo precisou criar um sistema de justiça. Surgiram os juízes locais, escolhidos entre os anciãos de cada cidade. Para casos mais complicados, tinha tribunais regionais. E para questões que afetavam toda a nação, um conselho de anciãos se reunia. Era o começo de um sistema legal estruturado. A economia também mudou. No deserto, tudo era compartilhado. O maná era dividido igualmente. As ofertas sustentavam os levitas. Não tinha comércio. Agora, com terras próprias, surgiu a propriedade privada, o comércio, os mercados. Israel entrou na economia do antigo Oriente Médio. Culturalmente, a mudança foi radical. Um povo que vivia isolado no deserto agora convivia com cananeus, fenícios, filisteus. Novas tecnologias foram aprendidas, como trabalhar com metal, construir, navegar. A língua hebraica absorveu palavras estrangeiras. A culinária ficou mais variada. No quesito militar, eles deixaram de ser um grupo desorganizado e viraram uma união de tribos com exércitos próprios. Cada tribo defendia seu território, mas se juntavam contra ameaças de fora. Foi o início do futuro exército de Israel. Na religião, o culto se tornou menos centralizado. Enquanto o tabernáculo ficava em Siló como o centro principal, apareceram altares locais, lugares altos, santuários das tribos. Isso causaria problemas no futuro, mas no começo ajudou a afirmar a presença de Israel na terra. O mais fascinante é que toda essa transformação aconteceu porque Moisés não estava mais lá. A ausência dele forçou o povo a amadurecer, a tomar decisões, a se organizar. Foi como um filho que só aprende a andar quando os pais soltam a mão dele. Estudiosos chamam esse período de Era dos Juízes e durou uns 200 anos. Foi uma época agitada, com altos e baixos, vitórias e derrotas. Mas foi nesse tempo que Israel criou sua identidade nacional única. A ironia é que Moisés passou a vida toda tentando criar uma nação, mas foi a partida dele que finalmente permitiu que isso acontecesse. Às vezes, o maior legado de um líder é saber a hora de sair, permitindo que outros cresçam. Assim, das cinzas da perda de Moisés, nasceu Israel como nação. Um povo que aprendeu a caminhar com as próprias pernas, mantendo viva a memória e os ensinamentos de seu grande líder, mas construindo seu próprio destino. E agora a gente volta para aquela pergunta inicial, do porquê Deus escondeu o túmulo de Moisés por 3.400 anos. E qual o motivo disso? Você se lembra da promessa do começo? Que a ausência desse túmulo esconde a maior estratégia divina contra o mal e que a vida de Moisés é a chave para entender como isso ainda impacta a sua vida hoje? A batalha espiritual pelo corpo, o sumiço do túmulo e o próprio ressurgimento de Moisés no monte com Jesus não são coincidências. Deus escondeu o túmulo de Moisés por 3.400 anos para evitar que o ser das trevas transformasse aquele local num ponto de adoração falsa e adoração de ídolos, preservando o povo da tentação de adorar a criatura em vez do Criador.
e também por causa do pecado de Moisés. A estratégia divina era clara: impedir que o mal usasse o corpo sem vida de um servo fiel para desviar a fé das pessoas. Isso nos mostra uma verdade profunda. Deus sempre tem uma estratégia para nos proteger, mesmo que a gente não entenda na hora. Assim como a vida de Moisés foi transformada pela ausência do maná e pela mudança na forma de comunicação com Deus, sua vida também pode passar por transformações hoje. A ausência do túmulo de Moisés e a forma como Deus agiu naquela época nos ensinam que Ele sempre cuida de nós. A vida de Moisés é a chave para entender que Deus continua nos protegendo e nos moldando, mesmo nas coisas que parecem estranhas ou misteriosas. Se você parou para pensar sobre os mistérios que te impactam de uma forma que nunca sentiu antes, comente. Deus é fiel. E se essa história de como Deus escondeu o túmulo de Moisés mexeu com você de um jeito diferente, tem outra história que vai te impressionar ainda mais. Clica no vídeo na tela que está aparecendo agora. Você vai descobrir o fim trágico e o último pedido dos apóstolos antes de perderem a vida. Uma história impressionante está te esperando. Clica agora no vídeo na tela. Por que Deus escondeu o túmulo de Moisés por 3.400 anos? Descobrimos o motivo. Imagine a cena. 3.400 anos, uma eternidade de segredos. Por que o corpo de Moisés, o maior profeta que já caminhou sobre a terra, desapareceu sem deixar vestígios? Ele foi enterrado em um lugar que a Bíblia convenientemente não revela. Mas por quê? Qual o perigo? A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. Você sabia que uma batalha espiritual irrompeu pelo corpo de Moisés? Sim, o próprio arcanjo Miguel e Senhor das Trevas lutaram por esse corpo sem vida em um embate cósmico que rasgou o véu dos céus. O cheiro de enxofre e santidade se misturava no vale, enquanto os dois tentavam reivindicar o maior despojo da história. O que eles queriam fazer com o corpo de Moisés? A ausência desse túmulo por 3.400 anos esconde a maior estratégia divina contra o mal. E neste vídeo você vai descobrir o que realmente aconteceu e por que a vida de Moisés é a chave para entender por que Deus escondeu seu túmulo e como isso ainda impacta sua vida hoje.